Oi, pessoal. Meu nome é Rick e tenho 19 anos. Passei um ano inteiro na prisão e acho injusto. Por isso inventei um plano de vingança, mas quando vi minha vítima, quase comecei a chorar como uma criança. E então, mudei de ideia. Eu tenho que esclarecer por que acabei atrás das grades. Cometi um roubo e admito. Só que as circunstâncias em que fiz isso deveriam ter me liberado de todas as acusações, pois roubei por uma boa causa. Não estou dizendo que sou um Robin Hood dos dias atuais, que saiu roubando dinheiro de algumas pessoas ricas para ajudar os pobres. Não. O fato é que eu precisava de dinheiro para salvar minha mãe da morte. Eu tinha quase 18 anos e estava me preparando para minha formatura do ensino médio. Mas todos os meus sonhos de ir para a faculdade foram destruídos quando meu pai me disse que minha mãe estava no hospital. Ela havia sido diagnosticada com câncer e estava progredindo muito rapidamente. Claro que não desistimos e começamos a lutar pela vida dela. A partir desse momento, começamos a gastar todo o nosso dinheiro em seu tratamento. Mas parece que todos esses medicamentos caros iriam somente atrasar a progressão da doença, não pará-la. Lutamos por alguns meses, mas nosso dinheiro acabou. Estávamos endividados e tivemos que pensar em outro plano. Então, tive uma conversa séria com meu pai. Ele admitiu que não tínhamos como ganhar essa quantia de dinheiro de maneira honesta, mas tínhamos que salvar a mamãe. Então ele me perguntou se eu estava pronto para violar a lei e cometer um crime. Você sabe, eu nem hesitei naquele momento. Minha mãe estava doente e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la. Em seguida, meu pai sugeriu um plano de ação. Havia um antigo hangar com armazéns não muito longe da nossa casa. Papai costumava trabalhar lá como zelador e sabia como chegar lá sem ser visto. Poderíamos invadir o depósito de alguém e pegar algo valioso? Sim, eu sei, pessoal, é terrível. Mas não tínhamos escolha. Precisávamos de muito dinheiro e rápido. Então, encaramos essa. Tinha principalmente lixo, mas havia algumas antiguidades e meu pai encontrou um homem que as comprou por um bom dinheiro. Infelizmente, quando fizemos todos os cálculos, percebemos que tínhamos apenas metade da quantia necessária. Então, voltamos aos depósitos, mas desta vez não encontramos nada de valor. Além disso, eu acidentalmente acionei o alarme e tivemos que sair de lá correndo. Eu estava desesperado. Eu pensava que a minha mãe iria morrer e eu acabara de cometer um crime por nada. No dia seguinte, eu estava andando na rua quando vi uma mulher perto de um caixa eletrônico. Ela tinha acabado de colocar um monte de dinheiro na bolsa. Naquele momento, o diabo no meu ombro começou a falar comigo. Ele disse que essa era a minha chance de salvar minha mãe. Tudo que eu precisava fazer era roubar o dinheiro. Essa mulher estava andando com um bebê no carrinho, então eu sabia que ela não iria me perseguir. Eu apenas a segui e esperei o momento certo. Logo ela chegou em casa, olhei em volta, não havia testemunhas. Então, enquanto ela procurava as chaves na bolsa, corri até ela, arranquei a bolsa de suas mãos e desapareci. Mas parece que o próprio destino estava contra mim. Ao virar a esquina, eu literalmente esbarrei com 2 policiais. Como você pode imaginar, um rapaz correndo pela rua, com a bolsa de uma mulher nas mãos, parece um pouco suspeito. Então, quando os policiais começaram a investigar, era óbvio que eu era um ladrão. Bem, algumas coisas muito desagradáveis aconteceram com seu humilde narrador. Eles me levaram à delegacia e começaram a me interrogar. Eu estava com muito medo, então usei o meu direito de fazer uma ligação e liguei para o meu pai. Para minha surpresa, ele me disse que estava decepcionado com minhas atitudes e disse que eu teria que pagar pelo meu erro. Maldito hipócrita! Ele me instigou a cometer o crime em primeiro lugar. Sua desculpa era que ele tinha que ficar livre para ajudar minha mãe a qualquer custo. Então, minha única esperança era que essa mulher não insistisse em um castigo severo e entendesse que eu o fiz apenas porque estava no meio de algumas circunstâncias muito difíceis. Mas a mulher ficou furiosa e insistiu que eu tinha que ir para a cadeia. Então eu acabei na prisão. O pior de tudo era que eu já tinha 18 anos e teria que cumprir minha pena com criminosos adultos que haviam feito coisas realmente terríveis em comparação com o meu pequeno erro. Passei um ano na prisão. Foi um inferno para mim. Entendo que, aos seus olhos, sou um criminoso e não devo me queixar das terríveis condições que experimentei atrás das grades. Mas entenda de onde eu estava vindo. Cometi um crime por tentar salvar um familiar. Felizmente, minha mãe estava se recuperando. De alguma forma, meu pai conseguiu dinheiro e ela foi tratada em uma clínica cara. Sua doença começou a regredir e ela estava bem.
Quando ouvi a notícia, soltei um suspiro de alívio. Mas, mesmo que sua vida tenha sido salva por nossos esforços, meu relacionamento com ela se deteriorou. Eu a vi apenas algumas vezes durante a minha prisão, e doeu ouvir minha mãe dizer que eu não deveria tê-la ajudado dessa maneira. Mas eu não teria que pagar esse preço se aquela maldita mulher não tivesse insistido em me mandar para a prisão. Eu poderia ficar livre o tempo todo. Então, durante todo o tempo que estive lá, eu só queria sair, encontrar essa mulher e me vingar dela. Finalmente fui liberado e fui para casa. Fiquei feliz em ver meus pais na vida real e não na sala de visitas sob a supervisão dos guardas da prisão. Mas eles não compartilhavam minha alegria. Senti um tipo de distanciamento deles, como se tivessem vergonha de o filho deles ser um ex-presidiário. E eu posso entender minha mãe e por que ela se sentia assim. Mas meu pai... Foi ele quem sugeriu de conseguirmos dinheiro dessa maneira. E agora ele estava envolvido em coisas mais sérias e perigosas. E ele olhava para mim como se eu fosse uma pessoa má. Foi realmente perturbador para mim e apenas alimentou meu ódio pela mulher que me colocou na cadeia. Vamos chamá-la de Kylie. Ah, sim, me lembrei bem do nome dela. Eu a imaginei encurralada e implorando por misericórdia muitas vezes. Até que decidi tomar uma atitude. Fui fazer uma visita a ela. Honestamente, eu ainda não tinha decidido o que ia fazer. Só queria olhar nos olhos dela para começar a dar-lhe um bom susto. Voltei à cena do crime, a casa dela, mas outras pessoas moravam lá. Eu fingi ser um velho amigo dela e perguntei se eles sabiam para onde ela poderia ter se mudado. Felizmente, ela havia deixado seu novo endereço. Era um longo caminho até lá, então peguei o metrô pensando no que queria dizer a ela. Serei honesto, fiquei um pouco assustado. E havia um anjo no meu ombro me dizendo para sair do trem e ir para casa. Mas por outro lado, havia um diabo que estava me pedindo por vingança. Infelizmente, meus sentimentos sombrios eram muito mais fortes. Assim, continuei meu caminho e cheguei à casa dela depois do anoitecer. Sua nova casa era muito pior que a última. Na verdade, parecia mais um celeiro. Havia uma luz fraca na janela e fui até lá em silêncio e olhei para dentro da casa. Mas o que vi mudou totalmente meus sentimentos. A sala dela estava completamente vazia. Havia apenas um berço e um colchão no chão. A Kylie estava sentada no colchão e parecia muito deprimida. De repente, ela olhou para cima e me viu. Fiquei realmente assustado e decidi que tinha que sair de lá. Mas ela correu atrás de mim e começou a gritar. O que ela disse foi simplesmente horrível. Ela queria que eu fizesse o que vim fazer. Era loucura, mas eu já estava longe e só queria chegar em casa o mais rápido possível. Durante a noite toda não consegui dormir. Apenas fiquei pensando sobre o que tinha acontecido na vida dela e que agora vivia em condições tão terríveis. O diabo no meu ombro exultou, dizendo que ela merecia. Mas desta vez o anjo venceu e eu senti pena daquela mulher. E se a culpa fosse minha? E se eu tivesse arruinado a sua vida quando tentei roubar o dinheiro? Então de manhã decidi ir vê-la novamente, mas dessa vez com boas intenções. Quando ela me viu na porta, ficou com muito medo. Mas tentei acalmá-la e disse que vim pedir desculpas e que não pretendia machucá-la. Então ela me contou tudo. O fato é que seu filho estava muito doente. Os médicos tentavam ajudá-lo há meses e o seguro dela não cobria os tratamentos caros que ela precisava. Portanto, o tratamento consumiu todo o seu dinheiro, fazendo com que ela tivesse que vender a sua antiga casa. Naquele momento, era como se eu estivesse me olhando no espelho. Ela estava exatamente na mesma situação em que eu estive há 1 ano atrás. Decidi compensar e ajudá-la, e tive uma grande oportunidade para fazer isso. Eu sabia que meu pai estava ganhando muito dinheiro agora e que, muito provavelmente, ele estava fazendo isso ilegalmente. Esse hipócrita estava me tratando injustamente, então merecia ser punido. Afinal, foi ele quem me levou para esse submundo. Então, quando meus pais não estavam em casa, procurei o dinheiro do meu pai. E achei. Essa quantia era mais que suficiente para compensar todo o dano que havia feito para a Kylie. E ainda mais, com esse dinheiro, ela poderia tornar sua vida um pouco melhor. Ela provavelmente pensaria que eu tinha roubado o dinheiro se eu fosse lá e desse a ela, e naturalmente, não teria aceitado. Então, eu apenas coloquei na caixa de correio dela e fui embora. A reação do meu pai ao que eu fiz foi engraçada. Ele me xingou e me ameaçou. Mas eu apenas disse a ele que chamasse a polícia, para que eu pudesse ser punido com justiça. Obviamente, ele não fez isso. Bem, não sei se fiz uma coisa boa ou não, mas percebi que havia restaurado o equilíbrio em minha vida e minha consciência estava finalmente limpa. Essa foi a minha história, pessoal. O que você acha disso?
Deixe sua opinião nos comentários e curta o vídeo se você acha que eu fiz uma coisa boa.